Eu vou voltar para um ponto que eu trouxe ontem, que foi até o ponto que Cássio contestou, tá? Porque, ainda que ele tenha uma visão diferente, eu realmente estou vendo muito essa final por esse prisma, tá? Nessa quinta-feira a gente tem um jogo na Arena de Pernambuco em que eu diria que esse é o último jogo descansado que o Fortaleza vai fazer na temporada, ou pelo menos enquanto tiver vivo na Libertadores e na Copa do Brasil. Fortaleza está absolutamente descansado. Fortaleza jogou sábado, tá? Um jogo de pouquíssimo intensidade, pouca exigência. Tá um time nos cascos, né? Tá realmente bem fisicamente para essa partida e sabe da importância de ter alguma vantagem para o jogo do Castelão. Até pela demonstração de força que o Sport deu contra o CRB. Mudou um pouco, não tenho a menor dúvida que a visão do Fortaleza sobre o Sport mudou um pouco, né, depois da semifinal. Quebrou, e assim, eu acho que lá no fundo, né, já se sabia que Sport e CRB, por tradição, por camisa, exigem entregas diferentes por parte do Fortaleza, tá? Mas ficou muito claro. Então, Celso, eu acho que o Fortaleza vem para o Recife para ser campeão. Eu acho que o Fortaleza vem para o Recife para Para matar o resolver o Sport em jogo, né? casa, Para para resolver o resolver o jogo, né? jogo, para matar o Sport em casa, né? Para jogar a 100%. Cássio fez uma ponderação que eu concordo com a ponderação dele. Na discordância dele sobre Eu tô eu caladinho ter porque eu ido quero para um. lembrar. Eu faço nem ideia do que eu disse. É, porque você Quero achou lembrar. que essa minha visão foi exagerada, né, sobre o controle físico do Fortaleza e jogar não um all-in, porque não chega a ser all-in, mas Na ida, né? direcionar todo o Isso, é fogo verdade. para Lembrei. quinta-feira. Ok. E aí tem um ponto, na discordância de Cássio, tem um ponto que eu concordo bastante, que é o seguinte: Cássio fala assim, e vai ser assim, ó, liga um botão e de repente joga 100%, quinta-feira nós vamos saber. Quinta-feira nós vamos saber. Hoje o benefício da dúvida é pró-Fortaleza. Porque o Fortaleza é um time muito seguro desde a chegada de Vojvoda, é um time que cumpre seus objetivos, é um time que tem uma Parêntese rápido na decisão. sua análise. Tá. Por que isso vai acontecer na semifinal? Semifinal, um jogo importante. Os 20 primeiros minutos, eu não sei se você assistiu o jogo, eu assisti o jogo. O Eu Náutico assisti, começou. eu não vi esses 20 primeiros minutos. Por isso que eu tô pronto. Então É. por isso que é bem importante dizer Eu isso. comecei, Porque eu comecei do gol do Fortaleza. o jogo estava bem interessante para o Náutico. Até aí tem uma. Enfim, o Fortaleza estava jogando de uma forma bem específica, e que era quebrar a defesa do Náutico no passe, mas o jogo estava interessante para o Náutico. Por que aqui num jogo que estava se desenhando com 20 minutos, pouco antes disso, depois o gol foi 18, 19, né? Mas até sair o gol, um jogo que estava se desenhando dessa forma, jogo único, mata-mata em casa, por que aconteceu ali? Veja só, o Fortaleza teve um Tipo, começo eu acho ruim. que a semifinal É é o muito na certo. Vamos frente. lá. Claro, claro, veja só. E aí vai para o ponto que eu concordo com você. Eu não sei se existe esse botão para ligar, mas é meio que consenso que o Fortaleza tem jogado o suficiente. É meio que consenso. O Fortaleza joga para o gasto, o Fortaleza controla os jogos. Porque a narrativa que ficou de Fortaleza 2 Náutico 0, a narrativa que ficou foi de que o Fortaleza jogou pro o que quis jogar. Jogou para o gasto. Que se o Náutico tivesse tentado fazer uma partida mais intensa, o Fortaleza teria elevado seu nível, teria engolido o Náutico do mesmo jeito. Essa é a narrativa que ficou. E é o que eu falo, eu volto para o ponto. Para o benefício da dúvida, é pró-Fortaleza. Por tudo que a gente viu em 2021, não em 2022. Por tudo que a gente viu em 2021, pelo papel, pelo elenco forte que o Fortaleza tem, com opções, pela força do Fortaleza do meio para frente, a gente considera
que o Fortaleza pode sim jogar um futebol muito mais intenso e muito mais envolvente. E acho que o calendário aponta para quinta-feira como o dia do Fortaleza provar que essa teoria ela tem sustentação. Agora, concordo com o Cássio. E se o Fortaleza estiver tentando jogar e não estiver conseguindo? Porque é muito cômodo a gente dizer que o Fortaleza, não, isso aí que ele tá jogando, ele joga mais. Ah, empatou com o Botafogo fora, joga mais, pô. Empatou com o Náutico fora, joga mais, pô. Empatou com o Alto, o Gramado é ruim, joga mais. Sempre tem um joga mais pro Fortaleza. Sempre tem um joga mais. Mas esse detalhe, eu acredito que joga mais. A gente vai saber se é realmente um botãozinho ou se ele está um pouco oscilante, se ele está distante disso. Vamos saber na quinta-feira. Agora, para mim, estrategicamente, se eu estivesse na pele de Vojvoda, por tudo que eu tenho escutado, Luca, Minhoca, os torcedores do Fortaleza falar, tá? Por tudo que eu tenho escutado, eu acho que no aspecto de planejamento, de estratégia, de entrega física e de também proteção de risco, o Fortaleza vem para cima do Sport. O Fortaleza vem para tentar vencer o Sport e a vencer até por mais de um gol de diferença, o que basicamente definiria a final. Um gol de diferença não define, não. 2 gols de diferença já machuca muito. Eu acho que o Fortaleza vem para tentar isso. Não sei se conseguirá. Não sei se conseguirá. Mas eu acho que faz mais sentido para mim o Fortaleza tentar resolver quinta do que alimentar esse monstrinho do esporte, porque o empatezinho já alimenta o monstrinho do esporte, tá? O esporte não tá achando ruim empatar quinta-feira, não. Se empatar quinta-feira, o esporte vai com 3 mil torcedores batendo o peito achando que dá. Então, nesse momento, tá bom controlar esse monstrinho que começa a criar aqui no Recife. Fala, Minhoca. Fred, seguinte, isso que você acabou de falar, o empate para o esporte não é mau resultado. Para o Fortaleza, olha o que eu vou falar, o empate para o Fortaleza não é mau resultado, pelo que eu já vi do Fortaleza nessa temporada. O Fortaleza jogou muito acomodado nos 3 jogos fora de casa. Dá para ponderar? Dá para ponderar. O Vojvoda não colocou o seu time principal nos jogos fora de casa, nem contra Altos, nem contra o Botafogo e nem contra o Náutico. Né? Era um time bastante modificado. Só que esse Fortaleza que vai jogar na quinta-feira, que vai ter esse respiro, como você mencionou, eu não acho que ele vai se colocar como ímpeto. A postura do Fortaleza, até mesmo quando joga em casa, como o Cássio mencionou, os primeiros 20 minutos era o Náutico que estava controlando mais a posse da bola. Não era tanto o Fortaleza. O Fortaleza estava tendo uma certa dificuldade. E se a gente pega alguns jogos do Fortaleza que não jogou tão bem, a semifinal contra o Ferroviário, que o Ferroviário no segundo tempo jogou bem melhor, o próprio, naquele momento, quando o Fortaleza parecia já está com o jogo resolvido, perde a penalidade contra o Náutico. E o Náutico, né, tenta buscar uma força depois da penalidade defendida. Então, esse Fortaleza já deu indícios nessa temporada. E teve uma chance. A defesa do Max Wallace, né? Que foi uma finalização ali que se tomou o gol do empate. Moralmente, o jogo estava mais a favor do Náutico do que do Fortaleza. Esse Fortaleza, Fred, ele já se colocou não em um jogo apenas, em mais de um jogo no seu limite de escapar o jogo pelas mãos. Então, teve determinados momentos em jogos, não só apenas em um, em que o futebol do Fortaleza não prevaleceu. E como você bem citou, pode jogar mais, mas esse Fortaleza, eu não acho que ele vai ter essa postura, vou resolver no primeiro jogo. Ele vai, claro, se puder vencer, vai tentar vencer para ter uma garantia maior. Mas eu não acho que o empate, para ele vai olhar para o empate ali, o 0-0 no primeiro tempo, se terminar. Se der, a gente vamos conduzir até o final do jogo o empate, vamos resolver em casa, entendeu? Eu acho que o Fortaleza pode ter essa mentalidade. Eu não acho que ele vai logo com a atitude de ir para cima para fazer 2 gols de diferença para ter a folga que você está mencionando. Então, eu acho que esse é o ponto que eu acho que o Fortaleza ainda não é esse time que vai prevalecer. E tem um outro ponto que eu considero que é mais importante ainda. O Fortaleza perdeu, para mim, o jogador mais importante hoje, que é o Tinga. O Tinga hoje,
E aí eu tô falando aqui de Pikachu, de Crispim, do próprios atacantes, Kaiser, Romero, Robson, vamos lá, todos esses jogadores. O jogador mais importante hoje do Fortaleza que eu considero é o Tinga. Tanto na questão defensiva, como ser praticamente, eu gosto muito de falar essa palavra, né? Quase como se fosse o campo gravitacional da equipe. Toda jogada do Fortaleza parte do Tinga. Se o Fortaleza vai jogar com o Landázuri, já não é mais esse ponto de referência, já é um outro ponto de referência. Então, acho que é nesse aspecto que eu vejo o Fortaleza, claro, nos 180 minutos, o favorito, mas para esse jogo, sem o Tinga, uma peça fundamental, e que pode ainda ter também a ausência do Crispim, e que o reserva imediato é um jogador que o torcedor ainda, aliás, já está percebendo realmente quem é Juninho Capixaba, né? O que tanto Cássio Cardoso falava. Então, o Juninho Capixaba é um jogador que não passa a mesma confiança, a mesma qualidade do que o Crispim. É um ponto onde o Fortaleza não vai com toda a qualidade possível para esse primeiro duelo. E não sei se para o jogo da volta terá também essas peças. Viu, Cássio? Eu ia perguntar só isso. Tinga é certeza que não joga na quinta, mas é dúvida bem severa para o domingo, né? Exatamente, porque ele teve uma lesão, né? Ele saiu, a gente não sabe ainda Muscular, né? Quanto tempo vai levar, pode até perder a estreia também da Libertadores, mas o que é certo é que ele não vai jogar o jogo da quinta-feira, né? Um jogo onde Fortaleza tem, assim, ele é um... É muito improvável. Se você olha, é o jogador que tem mais muito, número de passes. É muito curto de quinta para domingo. Do Náutico, o primeiro gol contra o Náutico é um lançamento dele para o Kaiser. Então ele tem essa característica que o Landázuri, que até está melhorando, mas nem chega perto, assim. É bem superior realmente o Tinga nessa função. De Tinga, maestro, antes de passar a bola para você, você ia falar de Tinga também? Se você não for, só tem pronto, então vou falar de Tinga aqui rapidinho antes de você seguir. Foi, se eu não me engano, foi algo relacionado à virilha, né? E sendo muscular, dificilmente a gente consegue imaginar ele se recuperando em tempo de entrar em campo no domingo mesmo, né? Não sei, às vezes foi um incômodo leve, mas não sei se um desconforto leve tiraria ele de jogo, não. Mas vamos ver. Se foi muscular mesmo, acho pouco provável que ele tenha chance de se recuperar. E realmente muda a configuração, a forma como a gente imagina o jogo, né? Mas, maestro, você tinha levantado o dedo, querido. O que é que você quer trazer para a gente? Não, era sobre esse assunto. Parte da galera não deve ter visto o que eu falei ontem, que o Fred trouxe aqui, e eu assim, só reforçando aquela visão. O Fortaleza ele tem toda a condição de chegar aqui e definir a final do primeiro jogo. Assim, não é definir nem fazer 5-0, não. É definir um placar que o Sport não tem condições de reverter. Tipo, ter que buscar um 2-0 dentro do Castelão assim, seria uma virada muito difícil. O meu ponto, e não vou nem entrar nas atuações do Fortaleza fora de casa, é que, assim, é um jogo com atmosfera que vai ser diferente, pô. A gente não dá para ignorar que vai ser... Ontem foram 22 mil pessoas, com 22 mil ingressos. Agora, a gente está gravando no dia que Pernambuco finalmente liberou 100%. O governo do Ceará liberou no dia 4 de março, o da Bahia liderou no dia 19, para dizer os principais estados, né, do futebol, e agora Pernambuco já no dia 28. E com vários jogos importantes, já assim, com o próprio jogo com o CRB poderia ter sido um público maior. Então vai ser 100%. Não sei se o Sport vai vender, até porque tem a carga do Fortaleza também, né? Não sei se o Sport vai vender 40 mil ingressos. A Arena cabe 45, quase 46 mil. Mas acho que é entre 30 e 40. Entre 30 e 40 mil pessoas é uma atmosfera completamente diferente. O jogador do Fortaleza deve ter jogadores frios. Romero, o cara deve ser o cara mais acostumado o cara joga o campeonato argentino para ele depender, fazendo os clássicos. Deve ter toda... Enfim, tem cara que sente mais, tem cara que não sente. Mas a atmosfera é diferente. Não é uma atmosfera que o outro time chega e destrói por completo. Eu nunca vi isso acontecer, assim, de forma geral. E, às vezes, com essa atmosfera, eu estou sendo bem... Porque, por exemplo, o Flamengo, quando já estava... Jorge Jesus passou por cima de todo mundo, né? Com e sem gente. Foi lá no Castelão, era 3-0. Jogava ali, metia 5 e tal. Mas com o público não é algo tão comum. E eu estou falando de Flamengo de Jorge Jesus. Então, nesse caso, para acontecer esse atropelamento, porque o que a gente foi que na hora a gente estava rebatendo assim, o quase atropelamento,
eu acho que seria fora da curva. Eu acho que, tecnicamente, ninguém vai perder um minuto para debater a disparidade técnica e tática. A organização tática do Fortaleza é muito mais estabelecida. Isso não está em questão. Isso não está em debate. O que está em debate é que o futebol também tem outras nuances. E nesta quinta-feira, desculpa se eu falei quarta, nesta quinta-feira, a nuance do estádio é uma nuance diferente, que há muito tempo não acontece em Pernambuco. Já não acontecia há mais de 2 anos, com 20 mil pessoas, com 40 mil, meu irmão, você vai mais para trás ainda. Aí você vai bem mais para o passado. E outra, tem o lado do Fortaleza e eu acho que o próprio lado do Sport tem toda a sua limitação, mas conseguiu engatar uma sequência. O Sport tem jogos ali que você não considera muito, como o do Ibis, como o próprio desempenho contra todo o Náutico, né? Que o Sport ganhou o jogo, mas jogou muito mal. Mas tem desempenhos com jogos mais pesadinhos. Todos eles eram inferiores ao Fortaleza. Repetindo, ninguém está debatendo isso. Mas, assim, o poder de reação que o Sport demonstrou na Fonte Nova, eu não achei que o Sport teria aquele poder de reação. O Sport faz 1-0, na hora que toma uma virada, o normal seria achar que o jogo acabou. Só que da forma como estava andando o jogo, eu até tinha dito isso no dia, eu não achei que o jogo tinha acabado, porque o time estava mostrando a capacidade de o jogo acabou, não. 2 semanas antes, o jogo teria acabado, mas ali não acabou. O jogo contra o CSA, o campo muito difícil. A gente falou dos 20 primeiros minutos lá do Náutico contra o Fortaleza, os 23 primeiros minutos do Sport contra o CRB foram excelentes, pô. O Sport, em 23 minutos, furou a defesa do CRB, que o Ceará chutou 30 vezes e não conseguiu, pô. E o Ceará tá tão abaixo do Fortaleza, o Ceará tava com o Castelão cheio, tentou o jogo inteiro e não conseguiu. O Sport, com 23 minutos, conseguiu. Por quê? Porque existem situações de jogo, a atuação do CRB foi a mesma contra o Ceará? Não, mas foi porque o CRB também não jogou ou porque o outro time fez com que ele não conseguisse se defender da forma como ele conseguiu se defender contra o Ceará? Ou porque não estava numa noite boa? Então, a gente é muita coisa para colocar na mesa e que não tem como cravar. A gente não sabe como se o Sport vai repetir o primeiro tempo contra o CRB ou se ao longo dos 90 minutos o Sport vai ser o segundo tempo, porque o Sport no segundo tempo vai perder do Fortaleza. Embora tenha feito gol com o Juba no final, mas o Sport do segundo tempo, só do segundo tempo, se for dos 90 minutos, irá perder do Fortaleza. Se o Fortaleza jogar com o mesmo ritmo que jogou contra o Náutico, não me parece possível que ele atropele, me parece possível que ele vença, porque ele tem qualidade técnica para isso. Mas me parece que o ritmo do jogo de Fortaleza e Náutico, que aquilo ali seja de um atropelamento no Recife. Então, eu não tenho como prever que Fortaleza vai jogar, nem como o Sport vai jogar. E foi o que a gente disse ontem, muita gente até perguntou, pô, e o podcast está sendo final? Mas, enfim, esse conteúdo está lá, mas para quem não ouviu, trazendo para cá esse trechinho, que era o seguinte, o desempenho do Sport contra o CRB no primeiro tempo diminuiu, aproximou um pouquinho o percentual para o Sport, porque poderia ser um 80-20, a gente ainda vai falar isso mais para frente, né, gente? Mas, meu amigo... Passou a chineraia aí. Quando vai no posto esse aí, pergunta quanto é que tá o preço da gasolina. Não pergunta, né? Quando vai ver. E a conta de multa que não tem. Quando vai ver, isso é uma 125 de motor Coyote, porra. O carro tá só o motor, não, o cano de escape, porra. Não. Tem uma horinha aqui que é foda. Os caras saem de casa para fazer esse negócio mesmo. Enfim, voltando do CRB, aquele desempenho do CRB aproximou um pouco o percentual de chance do Sport. Se o Sport tivesse vencido o CRB, como venceu o CSA, 1-1, 0-0, pênalti, Maílson salvando e tal, você estaria classificado do mesmo jeito. Mas a gente estaria aqui falando, só, meu irmão, tá na final, mas bateu no teto. E talvez tenha batido no teto o Sport. Só que a forma como jogou o primeiro tempo mostra que, pô, bicho, se isso aqui se dá uma regularidade, é isso aqui, durante mais tempo, e não só no primeiro tempo, jogar daquela forma mais organizada ao longo dos 90 minutos, não tiver algumas baixas durante o segundo tempo, como teve, baixas individuais, pode fazer um jogo duro, pô. E fazer um jogo duro significa que ele pode não permitir um atropelamento. Então, é dessa forma que eu vejo para esse jogo. E eu tô falando, tudo que eu tô falando aqui é do jogo de ida. É do jogo da Arena, no jogo do Castelão é outra coisa. Aí o mando do Fortaleza é 50 a 60 mil pessoas, e de repente pode ser o Sport que pode se sentir lá. Mas eu tô falando da Arena Pernambuco. Eu tô falando de um jogo entre 30 e 40 mil pessoas, jogo de ida, de um time que depois de tanto tempo, que se empolgou com alguma coisa, porque o Sport ficou na primeira divisão debaixo de pau.
Era só o que o Fred vai falar aqui. O Sport com a torcida odiando o time. Que a torcida parecia gostar mais desse time que caiu de 2021 do que do time que ficou em 2020. Então, depois de tanto tempo, o time que consegue... Aquela frase que eu falei, mas caiu melhor do que subiu. Exatamente. E nesse caso, deu uma alegria aqui, deu alegria do Bahia na virada do Bahia, deu alegria na virada do Náutico, deu alegria na classificação do CSA, deu alegria no CRB. Foi juntando as pedrinhas, meu irmão. Então, juntou as pedrinhas para chegar no momento onde o Sport há muito tempo não tinha para ser, pelo menos, um bom adversário ao Fortaleza. Nesse momento, eu acho que o Sport será um bom adversário ao Fortaleza. O ponto que eu ainda ia destacar é o seguinte: a gente está fazendo aqui uma análise mais do jogo de quinta do que propriamente dos 180 minutos, que eu acho que, assim, todo mundo vai dizer que nos 180 minutos o Fortaleza é o favorito, certo? Eu acho que é importante, meu, que a gente focar na quinta mesmo, porque é o que vai dar o tom até do segundo jogo, né? Porque se o Sport... Agora todo jogo, então não tem porque a gente colocar a régua para quem vai ser campeão no final. Né? Isso, eu acho que ainda a análise não é... Tem que estar... O som tá indo e voltando aí. Pronto. Eu acho que a análise não é ainda do campeão, certo? É do primeiro jogo mesmo que a gente está tratando. E nesse primeiro jogo, o que eu vi de comentários do que aconteceu ontem, na partida de ontem, e boa parte de amigos da imprensa falando sobre a apresentação do Sport no primeiro tempo foi: esse Sport já demonstra ser uma equipe competitiva, e se o Fortaleza apresentar, dependendo do que foi em algumas partidas abaixo, esse Sport pode até abrir uma vantagem no primeiro jogo. Se olhou no primeiro jogo, principalmente, Cássio, assim, dá para ouvir muito aqui. Então, é sempre bom trazer o lado de cá para vocês sentirem mais ou menos o que é que se fala do Sport, geralmente, quanto a isso. Se fala muito da questão... O Juba tá jogando muito lá no Sport. O próprio Búfalo tá fazendo muitos gols. Dos últimos 5 jogos, marcou 7 gols. A zaga da primeira divisão, pô. A defesa do Sport é uma defesa que tomou. Veja só, assim, o Sport pode ser atropelado? Pode ser atropelado, mas, assim, a defesa do Sport, o miolho de zaga... Os dois laterais, na verdade, o miolho de zaga e o goleiro, eles compõem uma defesa que na Série A, há 3 meses, que terminou o time caindo, tomou menos de um gol. O Sport não caiu porque ele tomava 5-0 toda a rodada, não. O Sport caiu porque perdia de 1-0. Perdia 2, porque assim, era incapaz de fazer gol. Era o time que se negava a fazer gol. Mas que em 38 rodadas tomou 37 gols, pô. Então, esse é um time que na primeira divisão, e a defesa foi mantida, tomou menos de um gol por jogo na primeira divisão. A defesa foi mantida. Esse time ele tem uma condição de pelo menos suportar. E essa questão de suportar, veja como a Copa do Nordeste é algo bem na história. Essa vai ser a 19ª final. Em 18 finais, o visitante foi campeão 10 vezes. Veja o peso do primeiro jogo. Algumas vezes, assim, teve 2 jogos únicos para você contar. Você pode descontar, que o Sport, e os 2 jogos únicos, o visitante foi o campeão. O Sport em 94 e o Vitória em 2010. Não, teve 3. Teve o Bahia em 2001, que era o mandante e ganhou. Ou seja, então são 18 menos 3, 15. Mas está 8-7. Porque teve a do ano passado. 8 títulos isso indo de volta. 8 títulos dos visitantes e 7 dos mandantes. Porque, em quase todos esses casos, o primeiro jogo definiu. Sabe outro campeonato onde isso acontece? Copa do Brasil, meu. A Copa do Brasil, o resultado... E sobretudo quando era com gol qualificado. Aí era exclamação, cara. Tem que fazer 1-0 e... Agora ficou mais difícil. Agora ficou um pouco mais difícil. Mas o primeiro jogo ele tem um peso assim, gigantesco. Então, para analisar o segundo, realmente, meu irmão, só depois de quinta-feira. Os cartões zeraram? Os cartões zeraram? Não zeram. Segue até a final. Não zerou em primeira, depois de fase de grupos, e muito menos até o final. E aí é onde entra o outro ponto, Fred, que é o seguinte. Talvez esse seja o duelo de melhor momento do Sport nos últimos anos, quando enfrenta o Fortaleza. Porque eu diria que teve uma equiparidade naquele duelo que foi até na Ilha, que o Sport venceu por 1-0, lembra? Que era um jogo fundamental para Sport e para Fortaleza. Naquele jogo que foi ali disputado no detalhe, o Sport venceu por 1-0, Fortaleza até empatou, mas o VAR acabou anulando, né, o gol do Ederson. E se você olha hoje, o que aconteceu nos últimos anos, era o Sport praticamente tendo uma queda como clube, como peso na região, e o Fortaleza
com o maior crescimento dos últimos anos. O Cássio chegou a mencionar também isso, acho que na última live, né? Mencionando dos próprios feitos que o Fortaleza andou alcançando nesse período. Então, hoje quando você vê no curtíssimo prazo, o Sport, que eu cheguei a falar aqui da outra vez, quando chega da Dalpozo, o que poderia gerar uma insatisfação geral, conseguiu trazer um resultado. Hoje o Sport chega muito mais confiante para essa final. Se esse duelo tivesse acontecido numa semifinal, ou vai lá, numas quartas de final, caso pudesse ter acontecido. Poderia ter acontecido? Poderia, né? Ter acontecido? Poderia ter acontecido. Se acontece nas quartas de final, Fortaleza e Sport, mesmo que fosse jogo único na Arena Castelão, aquele Sport a gente poderia até projetar um percentual maior, mesmo a gente muito sabendo maior. do peso. Mas assim, hoje esse Sport ele está numa fase de crescimento. Ele está numa fase um pouco melhor. Não é ainda suficiente em termos de qualidade comparado ao Fortaleza. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê as brechas que o Fortaleza já deu na temporada e que esse Sport, eu citei aqui, do caso do ano passado, do próprio Bahia, que cresceu na hora certa, do Ceará, quando cresceu na hora certa em 2020, do Santa Cruz, quando foi campeão, quando cresceu também na hora certa. E esse Sport está mostrando, nesse exato momento, com o seu futebol, um crescimento como time, apresentando um melhor jogo apresentado, mais encaixado como time. É esse o ponto que dá, para mim, a toada desse primeiro jogo, que dá essa possibilidade na primeira partida.